Pessoal, vamos tentar fazer um vídeo aqui, aliás, vamos fazer um vídeo no intuito de tentar demonstrar ou entender como que funciona o processo de acumulação de capital no modelo de solo, né? A gente já viu que esse modelo é composto por uma função baseada em duas equações. Uma dessas equações fala a respeito de como ocorre a produção de bens e serviços numa economia fechada ao longo do tempo, e a outra diz respeito à acumulação de capital. Então, na primeira parte, a gente viu aqui que o produto representado por Y minúsculo, Y é a renda nacional, mas quando ele está de fórmula minúscula, representa o produto ou renda por trabalhador, nesse caso que estamos vendo no nosso exemplo. Tá? Vai ser, por sua vez, uma função do capital por trabalhador ao longo do tempo. Por que esse capital está elevado a alfa? Esse alfa que nós já vimos, então recapitulando, ele vai representar um monte de dinheiro que é direcionado ao próprio capital, a investimentos na economia ao longo do tempo. E o produto por trabalhador depende desse montante de investimento, que ao longo do tempo ele vai crescer a taxas decrescentes, e por isso que ele tem esse comportamento aqui não linear, e a gente já vai ver o porquê. Entra a questão da depreciação, que é um item importante, necessário, não tem como fugir dele. A gente vê aqui na função de acumulação de capital, que é a segunda equação do modelo do solo. Então, a segunda equação ela vai descrever exatamente como o capital ele se acumula ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas, se esse capital ele vai crescendo, se ele vai diminuindo, enfim. De forma bem simples, está representado essa acumulação de capital por K, que representa o capital da economia. Esse K ele vai ter essa bolinha em cima, essa bolinha ela representa a variação, e essa variação ela ocorre ao longo do tempo, é óbvio, certo? Então isso significa que essa bolinha, quando vocês verem essa bolinha em cima da letra, ela vai indicar, pelo menos nessa teoria de crescimento econômico, ela vai indicar a variação ao longo do tempo, apenas a diferença, ou seja, nós temos dois valores, cada valor em um determinado instante de tempo. Por exemplo, o final deste ano em relação ao final do ano passado, né? Qual foi o produto deste ano e qual foi o produto total produzido o ano passado. E nós pegamos o atual menos o passado e tiramos a diferença. Por exemplo, o ano passado produziu-se 1.000 e este ano produziu-se 1.100. Qual foi a diferença? 1.100, que é o período vigente, menos o período anterior, que é de 1.000, nós temos uma variação de 100 unidades, tá? Então nós temos que o capital ele varia, se acumula da seguinte maneira. Ele é uma função desses dois fatores aqui. É esse S pequeno que significa a taxa de poupança. Ou seja, suponha que de todos os trabalhadores da economia, uma parte desses trabalhadores não consomem toda a sua renda ao longo do tempo. A renda que ganham, seja trabalhando, seja renda de trabalho, seja mesmo renda recebida por aluguel, por arrendamento, enfim. Esse trabalhador ele não consome toda a sua renda, então ele guarda uma parte dessa renda, ele poupa. S na macroeconomia significa poupança, e o S pequeno significa poupança por cabeça, poupança por trabalhador, enfim. Então ele poupa uma parte da sua renda. Então isso significa que uma parte do acúmulo de capital ela deriva, ela se origina da poupança acumulada ao longo dos anos, tá? E também nós vamos ter um valor aqui, nesse caso negativo. Esse D, ele vai representar a depreciação do capital. Por quê? Porque se o capital está distribuído da seguinte maneira, por exemplo, instalações, prédios, imóveis, máquinas, veículos, entendam que todas essas coisas, ao longo do tempo, elas vão se desgastando, elas vão perdendo valor, requer manutenção, ou seja, requer investimento em dinheiro nessas coisas ao longo do tempo para que você mantenha essas coisas funcionando. E vai chegar um determinado momento, um determinado período, por exemplo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que esse bem de capital que você adquiriu para o seu investimento, ele já perde todo o valor, ele se desvalorizou na íntegra, não serve mais para nada. Você necessariamente
terá que substituir por outro. Por isso que ele tem essa depreciação do próprio capital, ela vai ter um sinal negativo que representa, né, que o capital ele está perdendo valor ao longo do tempo. Então, só para recapitular, como que a gente entende o processo de acumulação de capital, de como o capital varia e se acumula ao longo do tempo, tá? Nós temos aqui um determinado valor guardado, uma determinada poupança que deriva da própria renda nacional, menos o capital que está perdendo valor, se depreciando ao longo do tempo, tá certo? Então, dando uma olhada aqui por alto no texto, a gente vê, ó, de acordo com essa equação, a variação no estoque de capital, tá? Novamente, variação, diferença. Damos esse exemplo só para vocês entenderem. 1.100 agora, menos 1.000, que foi o período imediatamente anterior, resulta em 100 unidades, tá? Só para a gente entender. Um exemplo bem simples, um crescimento de 10%, tá? Vai ser igual ao montante de investimento bruto menos o montante da depreciação que ocorreu no processo produtivo. Então é isso, as máquinas vão trabalhando e elas vão se desgastando ao longo dos anos, tá? E sempre em função do tempo, olha só, o termo do lado esquerdo da equação 2.3, vamos voltar aqui novamente, o lado esquerdo está aqui, ó, é o K maiúsculo com ponto em cima, tá? É a versão contínua do tempo, ou seja, KT mais 1. T mais 1 seria o período futuro. Demos esse exemplo do período agora, então seria K1, por exemplo, agora, menos KT menos 1, né? KT1 menos KT menos 1. Que seria para esse exemplo que a gente deu. É a variação no estoque de capital por período. E usamos a noção de ponto para indicar a derivada ao longo do tempo. Então, olha só, esse K com esse ponto em cima, o K variando, o capital variando, é uma derivada ou a variação do capital em função à variação do tempo, a derivada do tempo. O segundo termo da equação, ele representa o investimento bruto. Vamos lá voltar no segundo termo aqui, ó. SY, ou seja, a poupança em função da renda menos a depreciação do capital. Então, tudo isso aqui representa o nosso investimento bruto. Ou seja, a variação do capital é função do investimento bruto na economia ao longo do tempo. Vamos entender aqui, ó, no nosso texto aqui, bem simplesinho. De acordo com o solo, supomos que os trabalhadores ou consumidores poupam uma fração constante da sua renda, no caso o S, né? Essa renda ela é combinada de salários, ou seja, a pessoa que está ali, a única fonte de renda que ela tem é derivada do trabalho. Ela tem a força de trabalho para vender para alguém, para uma empresa, e aí final do mês ela ganha um salário, tá? Então vai ser essa uma parte da renda. A outra parte da renda está aqui, ó. Vai ser o R. Esse R é, por exemplo, a pessoa que ela tem uma segunda fonte de renda. Por exemplo, ela tem um imóvel alugado, uma sala comercial alugada, um barracão alugado, um prédio alugado e por aí vai. Então, essa renda total aqui, esse Y grande, é uma função de dois tipos de renda de acordo com o solo. W, que representa a renda oferida com salários, mais esse R, que representa a renda oferida com os aluguéis. Ó, dá para ver que ele está multiplicado K. Por quê? Porque um aluguel é derivado, por exemplo, de um barracão, por exemplo, de um prédio, ou seja, um imóvel que está alugado, uma fazenda arrendada. E isso, queira ou não, acaba sendo visto como um bem de capital. Essa economia ela é do tipo fechado, tá? Ela não importa, ela nem exporta, de modo que a poupança é igual ao investimento, ou seja, a única utilização do investimento nessa economia é a própria acumulação do capital. O capital ele vai ter que ser reinvestido continuamente ao longo do tempo. Então, os consumidores então alugam esse capital para as empresas que o utilizam na produção, como foi dito anteriormente. Vamos ver o terceiro termo da equação, reflete a depreciação no estoque de capital durante a produção. Como já foi dito, tudo ao longo do tempo perde valor, inclusive o ser humano, o trabalhador, ao longo do tempo ele adoece, fica inválido, se aposenta, ou seja, ele já se depreciou, já se pagou ao longo do tempo. Então, a forma funcional padrão aqui empregada implica que uma fração constante D no estoque de capital se deprecia a cada período. Ele até dá um exemplo. Se a gente tem uma taxa de 5%, nós entendemos que a cada ano que passa, a máquina que você comprou ela perde um valor de 5%. Por exemplo, você pagou 100.
no próximo ano ela já não vale mais 100, ela já vale 95 e ela vai se depreciando. Em 10 anos ela perde 50% do valor, em 20 anos ela perde todo o valor, 100% do valor. Não presta mais para nada, tem que jogar fora. É assim que funciona. Então tá, agora vamos estudar a evolução do produto per capita. Que o produto per capita a gente já viu na equação anterior que ele é uma função do próprio capital per capita, por pessoa ou por trabalhador. Se a gente supõe, por exemplo, como a gente já viu naquele quadro anterior, lá do início do capítulo 1 deste livro, a gente viu que aproximadamente 50% da população estavam trabalhando, tanto lá nos países ricos, desenvolvidos, como países pobres. Em média, ao longo do tempo, 50% da população esteve trabalhando. É a população economicamente ativa, é o pessoal que está trabalhando. Então a gente supõe que na média, ao longo dos anos, esse número não se altera. Tá? E aí a taxa de participação da população no trabalho, ela vai depender da taxa de crescimento populacional, como a gente já vai ver. Então, o produto per capita é gerado por qualquer estoque de capital per capita existente na economia. Então, a gente tem aqui que como que esse capital per capita se acumula, de acordo com esse exemplo 1. Vai ser o próprio logaritmo natural, certo? O log, a variação derivada de K ao longo do tempo. Então vamos pegar isso aqui como sendo uma taxa de variação. Por exemplo, antes a gente deu aquele exemplo de um crescimento de 100 unidades. Mas em termos de taxa, como que a gente calcula isso? É simples, é só pegar a variação e dividir pelo valor do período imediatamente anterior. Ou seja, nós tivemos um exemplo de 1.100, o produto representa um valor de 1.100. Tá? Para o período atual. Período passado de 1.000. Então qual foi a diferença? A diferença foi 1.100 menos 1.000, que resulta em 100. Se a gente pegar esse 100 e dividir pelo valor imediatamente anterior produzido, que era de 1.000, nós vamos ter um valor igual a 0,1. Ou seja, uma taxa de crescimento, uma taxa de variação de 10%. Então se a gente pegar esse K com um pinguinho, com a bolinha em cima, que apenas a variação e dividir pelo valor inicial dele, nós vamos ter a taxa de variação. Ou seja, em média, quantos por cento o capital ele está crescendo ao longo de cada ano. Semelhante ao que a gente viu lá, naquele primeiro quadro lá, onde a gente tinha um valor médio para um valor médio anual para um período aí de estudo de 30 anos, de 1960 até 1990. Então vai ser simples. Como que se dá esse capital per capita, ele variando ao longo do tempo? Você pega todo o capital nacional, a diferença entre um período e outro que você quer estudar, menos o valor dele imediatamente anterior, menos, aliás, não, perdão, dividido, tá? Menos o quê? Menos o valor do trabalho, certo? A variação do trabalho, nesse caso a taxa de participação na mão de obra, dividido pelo seu valor imediatamente anterior. Simples assim, nós vamos ter então como o capital se acumula ao longo do tempo. A gente vai ver que entra a depreciação aqui, inclusive por trabalhador. Então olha só, isso aqui a gente viu lá na função 1, que é a função de produção. Isso aqui, esse y pequeno é o produto por trabalhador, ele vai ser uma função do próprio capital por trabalhador, tá? Isso aqui é muito simples a gente resolver, a gente pega esse parâmetro alfa, o valor que a gente tem, e a gente multiplica pelo logaritmo natural do próprio capital por trabalhador, e a gente vai ter o valor final. Então, aí aqui no texto aqui ele explica como que ocorre essa questão da depreciação. Olha só, aplicando o exemplo 1 à equação 2.3, que a gente já viu, que é a equação da acumulação de capital, podemos escrever a equação da acumulação de capital em termos de capital por trabalhador, certo? Então, olha só, antes de prosseguir, porém, vejamos a taxa de crescimento da força de trabalho. Como que se dá a taxa de crescimento da força de trabalho? Como eu já falei, a gente vai pegar o valor da população que está trabalhando em cada período diferente, por exemplo, de um ano para o outro, de uma década para outro período que você quer estudar. E você vai pegar essa variação, essa diferença e dividir pelo valor que você tinha, digamos aí, da população trabalhando, população economicamente ativa no período anterior. Tá?
Olha que hipótese importante que Solon mantém, e uma hipótese importante que manteremos ao longo da maior parte do livro, que a taxa de participação na força de trabalho era constante. Então vamos voltar naquele quadro que a gente viu lá no início desse estudo aqui, que mais ou menos ao longo dos anos, um número próximo a 50% da população de cada um daqueles países está trabalhando. Então, se esse número ele não muda, ou até que muda, mas assim é pouco significante, quase significante, muda muito pouco. Se a gente assume que esse número não muda, que digamos, ao longo de 30 anos, sim, aproximadamente 50% da população esteve trabalhando ano a ano, significa que a taxa de participação na mão de obra daquele país vai depender da taxa de crescimento populacional. Olha aqui, ó. Depende do parâmetro N. N significa a taxa de crescimento da população. N significa a população. Isso implica que a taxa de crescimento da força de trabalho também é dada por N. E aqui ele assume, se N for 0,01, ou seja, 1%, significa que a população e a força de trabalho estão crescendo 1% ao ano, se a gente fizer isso tudo de forma anual. Tá certo? Mas vamos ver um pouco mais aqui para frente, de forma bem mais resumida, como que o capital por trabalhador se acumula, tá? É igual àquela equação que a gente viu anteriormente, a equação 2.3. Vamos voltar lá, só que aqui, lá ela está de forma bruta e aqui ela está dada por trabalhador. Aqui está o capital total da economia, na equação 2.3. Ela depende da renda e ela depende também da depreciação do capital. Como que a gente analisa ela agora aqui, ó? Essa mesma equação ela está sendo dada de forma individual, per capita, por trabalhador. Então, olha só, o capital, a diferença do capital ao longo de um determinado período de tempo, por exemplo, de um ano, ela é uma função positiva da poupança, e se essa a gente já viu que a taxa de poupança é o valor que o trabalhador acumulou, ou seja, ele não consumiu naquele período de tempo, ele guardou, está lá. E uma hora a gente entende que essa poupança ela vai ser gasta, ela vai ser investida, ela se transforma, se converte em investimento ao longo dos anos. E essa poupança ela é uma função de Y, que é a própria renda do trabalhador. Tá? Então a gente entende que, puxa, se a poupança aumenta, o capital também cresce. Tá? Ceteris paribus, tudo mais constante, teve um aumento salarial e não teve inflação? Difícil, mas só para vocês entenderem. O capital ele tende igualmente a crescer, o capital por trabalhador. Certo? Por quê? Porque a poupança para o trabalhador ela também aumentou, dado que não temos inflação e o consumo dele também não variou naquele período. Apenas um exemplo assim bem... só para ficar claro. É claro que, óbvio, ao longo dos anos a inflação existe ainda mais, agora nesse período de pandemia, né, uma inflação absurda, tudo ficando muito caro, muito rápido. Mas, enfim, Solon assumiu isso, que se a poupança cresce, o capital também cresce. Por outro lado, se a população cresce, tá? E não tiver investimento para compensar esse aumento populacional, tá? O capital ele decresce. Por quê? Porque existe uma fração mínima que cada ser humano precisa para se manter, tá? Então o crescimento populacional muito desenfreado, ele também vai dar uma freada nesse crescimento desse estoque de capital ao longo do tempo, tá? E a gente também tem a depreciação do próprio capital, que a gente já viu como funciona. As máquinas, os imóveis, enfim, instalações, tudo isso perde valor ao longo do tempo. Você, sei lá, comprou um terreno, você construiu um barracão, e aí, claro, você faz toda a instalação dele, instalação elétrica, daqui a 10 anos, boa parte das coisas você vai ter que trocar. Vai ter que trocar o piso, talvez a instalação elétrica você vai ter que trocar tudo. Isso mostra que o capital ao longo do tempo ele vai perdendo valor. Tá? Crescimento populacional também faz com que o capital deprecie. O investimento por trabalhador, olha só. Vamos descer aqui, aumenta, enquanto a depreciação por trabalhador reduz o próprio capital. Tá aqui, a depreciação por trabalhador N vai fazer com que o capital ele se reduza. O termo novo nessa equação é uma redução de K devido ao crescimento populacional. O termo NK, ou seja, pegando esse N aqui e multiplicando pelo capital, né, pelo K, que vai ser aqui representar o capital por trabalhador, tá? E aí ele fala, para concluir, a cada período aparecem novos trabalhadores. Tá? Então, olha só, a gente sabe que uma parte da população trabalha. N é a população total.
L maiúsculo representa a força de trabalho, ou seja, o quantitativo de pessoas daquela população que está trabalhando. Por exemplo, 50%. Então, a cada período aparecem novos trabalhadores que não existiam no período anterior. Por quê? Porque N está crescendo, a população está crescendo. Aí ele assume o seguinte, o que o solo assume? Se não houver novos investimentos e nem depreciação, o capital por trabalhador se reduzirá devido ao aumento da força de trabalho. O montante da redução será igualmente a NK, como se pode ver com K, né? K variando, K com a bolinha em cima, igual ao exemplo 2.1. Então, só para a gente ver, vou voltar lá em cima, ele vai ter esse comportamento aqui em função da depreciação. Vamos ver no gráfico? Olha aqui, ó. Ao longo do tempo, o produto ele cresce porque o capital ele vai crescendo, vai se acumulando. Porém, a taxas decrescentes em função do quê? Da própria depreciação do capital e do próprio crescimento populacional que faz com que o capital ele vá perdendo valor ao longo do tempo, ok?